Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora. Uma tese do professor Jean-Sue Kim, que fala sobre a nossa sociedade moderna. É uma daquelas ideias que, sabe, faz a gente parar para pensar. Então, bora lá. Olha só essa frase. O consumismo é a perfeição da escravidão. Puxa, é forte, né? Parece um exagero, talvez? Bom, nos próximos minutos a gente vai entender direitinho o que o professor quer dizer com isso. Vamos seguir o raciocínio dele, passo a passo, para ver onde essa ideia nos leva. E o ponto de partida desse argumento todo é surpreendente, para dizer o mínimo. Começa com uma pergunta. E se Karl Marx estivesse certo? Calma. A ideia aqui, segundo a fonte, é que as previsões de Marx sobre as sociedades industriais acabaram se concretizando, só que não do jeito que a gente imagina e nem com o nome de comunismo. A tese é que, depois da Segunda Guerra, o Ocidente construiu uma sociedade em que o trabalhador era a peça central. Por quê? Porque se acreditava que eram os trabalhadores que criavam o valor de verdade, não o dinheiro. E se eles criavam o valor, a sociedade deveria então ser organizada ao redor deles. Ok, mas como era essa tal de sociedade centrada no trabalhador na prática? Bom, a fonte aponta para um período bem específico ali, mais ou menos dos anos 50 até os anos 70. A lógica era essa, bem direta. O valor real vinha da produção, do chão de fábrica, do trabalho. O dinheiro era visto como algo mais especulativo. A força produtiva de verdade, o motor da sociedade, eram os trabalhadores. E essa filosofia, segundo o argumento, trouxe resultados bem concretos. Pensa só, sindicatos super fortes garantindo direitos, escolas de saúde pública de qualidade, universidades se tornando acessíveis. Foi uma época em que a sociedade parecia realmente focada em melhorar a vida da classe média e dos trabalhadores. Uma verdadeira era de ouro. Então fica a pergunta, né? Se esse sistema estava dando tão certo para tanta gente, por que raios ele mudaria? O que aconteceu para essa virada radical? A resposta, segundo essa análise, está na década de 80. Foi aí que tudo começou a virar de cabeça para baixo. O sistema focado no trabalhador não só mudou, ele começou a ser ativamente desmontado. E aqui vem a parte mais curiosa da argumentação. O problema não era que o sistema estava falhando. Pelo contrário, o problema, para alguns, era que ele estava dando certo demais. A sociedade estava se tornando muito igualitária. E isso, de acordo com a tese, não servia aos interesses de uma elite que não queria igualdade, mas sim diferença. Diferenciação, poder, concentração de riqueza. Essa revolta não foi algo abstrato. Ela teve nome e sobrenome em movimentos políticos que a gente conhece bem. De um lado, a Revolução Reagan nos Estados Unidos. Do outro, o thatcherismo no Reino Unido. Ambos empurrando uma nova ideologia baseada no livre mercado. E qual foi o principal resultado econômico dessa virada ideológica? Pois é, a desigualdade começou a explodir. O próximo gráfico mostra isso de um jeito que, olha, é de cair o queixo. Dá uma olhada nisso. Nos anos 70, um CEO ganhava em média umas 20 vezes mais que um funcionário comum. 20 vezes. Agora, hoje, esse número pulou para mais de 300 vezes. 300. O gráfico não mente. A escala da mudança foi simplesmente brutal. Certo? Então, se a sociedade não girava mais em torno do trabalhador, ela passou a girar em torno de quê? Ou de quem? A resposta é simples: o consumidor. E essa troca é a chave de tudo. Olha só a mudança na promessa que a sociedade nos faz. Antes a promessa era um bom emprego para a vida toda. Agora a promessa é preços baixos e uma variedade enorme de produtos. É uma mudança total no contrato social, porque pensar como um trabalhador exige união, consciência de classe. Já pensar como consumidor, bom, aí a história é outra. É cada um por si, é competição, é individualismo. Para a gente entender o impacto disso na nossa cabeça, na nossa psicologia, a fonte propõe um pequeno experimento mental. É quase uma historinha. Vamos ver. Imagina o seguinte, do nada, todo mundo ganha $1 milhão. O que acontece? Bom, a primeira coisa é comprar algo legal, né? Uma casa nova, um carrão. Mas aí vem o segundo passo, que é crucial: postar nas redes sociais. E pronto, acabou de começar uma competição, porque agora o vizinho vai querer uma casa maior, o amigo um carro mais novo. E quando a gente vê, tá todo mundo se endividando para não ficar para trás. E no fim das contas, cadê a união? Não tem. O que tem são pessoas isoladas competindo umas com as outras. A solidariedade, foi pro espaço. E o resultado disso tudo é o que a fonte chama de lógica econômica. É quando a gente começa a olhar para o mundo e até para as pessoas e enxergar tudo pela lente do capital. As pessoas deixam de ter um valor humano e passam a ter um valor monetário.
tudo vira uma transação, um negócio. E agora que a gente junta todas as peças do quebra-cabeça e volta para aquela frase chocante do início. A perfeição da escravidão, segundo essa tese, não vem da força, das correntes. Não, ela vem da sutileza. É um sistema de controle tão bem feito que as pessoas escravizadas nem percebem que são. Pior, elas gostam. Elas escolhem, de forma voluntária, o ciclo de consumo e dívida, elas amam a sua própria servidão e, por isso, nunca se rebelam. É por isso que a fonte chega a conectar o consumismo com a ideia de fim da história. Pensa bem, é um sistema que se mantém sozinho, super estável. De um lado, as elites conseguem exatamente o que querem, poder e riqueza. Do outro, as massas estão tão ocupadas competindo umas com as outras, comprando coisas para ter status, que elas simplesmente perdem a vontade ou até a capacidade de se organizar para protestar. O sistema é perfeito nesse sentido. E a gente termina com essa pergunta no ar. A análise que a gente acabou de ver defende que o consumismo criou um sistema de controle absurdamente eficaz. Mas um sistema que impede a rebelião, que se baseia na competição de todos contra todos, é realmente um sistema perfeito? A estabilidade que nasce da apatia é o melhor que a gente pode querer como sociedade? Fica aí a reflexão.